Olá pessoal, a Rádio Vale Feliz inicia hoje uma série de entrevistas sobre a Semana do Cooperativismo. Entre os dias 4 a 8 de julho, a gente vai trazer informações a respeito do cooperativismo, assim como já acontece em outros anos. O nosso primeiro entrevistado é Cledir Magre, ele que é presidente da Cressol Confederação e vai trazer assuntos importantes e muito interessantes sobre o cooperativismo. Então vale a pena assistir, vale a pena se inscrever em nosso site, se inscrever no nosso YouTube, ativar as notificações e também seguir a Rádio Vale Feliz em todas as redes sociais. Aos que nos acompanham, nós vamos agora à nossa entrevista, a primeira da série de entrevistas sobre a Semana do Cooperativismo. A Rádio Vale Feliz, todos os anos, nos últimos anos, vem trazendo essa série de entrevistas, agora entre os dias 4 e 8 de julho. A gente vai trazendo, então, as entrevistas falando sobre o cooperativismo e entrevistando diversas pessoas. A primeira delas, presidente da Cressol Confederação, o senhor Cledir Magre, que irá conversar conosco a respeito dos assuntos ligados ao cooperativismo e também assuntos ligados à Cressol. Cledir, então, para a gente iniciar a nossa entrevista, primeiramente é um prazer conversar com o senhor e falar de um assunto tão importante, que é o cooperativismo. O que a gente pode entender a respeito de cooperativismo nos dias de hoje, Cledir, tudo bem? Olá, Arthur, a minha saudação a você, a todas as pessoas que nos assistem e nos escutam na Rádio Vale Feliz. É o segundo ano que eu tenho a oportunidade de estar falando com você nessa semana, semana que a gente celebra o Dia Internacional do Cooperativismo. É um momento importante que nós, de alguma maneira, nós ampliamos essa reflexão sobre a importância, sobre a relevância do cooperativismo e parabenizá-los por essa iniciativa. Nós entendemos de que na medida que a gente amplia essa divulgação da importância, da relevância do cooperativismo, é uma maneira que nós encontramos de fazer com que mais pessoas possam aderir a este movimento. E nós, o Sistema Cressol, naturalmente, Arthur, utilizamos dessa semana para evidenciarmos a nossa história, evidenciarmos a nossa contribuição com o desenvolvimento das comunidades, com o desenvolvimento das pessoas, com o desenvolvimento dos nossos cooperados. Seguramente o cooperativismo ele se apresenta como um movimento secular. Nós temos a primeira cooperativa oficialmente constituída em 1844, então observem que é muito tempo, mas a literatura dá conta que muito antes disso, Arthur, já existia o conceito, o modelo do cooperativismo em várias organizações da sociedade. Mas oficialmente a gente carrega essa data, então nós estamos sim nos reportando a um modelo de organização econômica e social que ele é secular, que ele sobrevive às várias transformações que o mundo vem passando, a várias revoluções. Se nós pegarmos o surgimento do cooperativismo, oficialmente está na Revolução Industrial, mas de lá para cá a sociedade passou por muitas transformações, agora nós falamos em revolução tecnológica, e o cooperativismo sempre conseguiu se manter vivo, se manter atuante. Isso por si só demonstra a força, a sua capacidade, a sua relação com as comunidades e principalmente a contribuição que ele deixa no seu dia a dia. Com certeza. E a gente pode falar do sistema Cressol, que recentemente completou 27 anos. E o que a gente pode falar da Cressol, como ela está inserida nesse contexto do cooperativismo e quais são os desafios nos dias de hoje? Ah, uma belíssima pergunta, Arthur. Eu tive a oportunidade aí, na verdade, no dia 24 de junho, nós celebramos 27 anos de fundação do Sistema Cressol. Eu tive a oportunidade de estar na cidade Dois Vizinhos, no Paraná, onde nós temos a nossa primeira cooperativa, fundada por 27 pequenos agricultores. Nós tivemos lá vários momentos, mas um momento que eu entendo que vale a pena destacar foi o momento que nós convivemos com os sócios fundadores do Sistema Cressol, muitos deles estavam lá, e poder ter essa oportunidade, ter essa possibilidade de ouvir deles, Arthur, o que eles imaginavam naquele momento que foi criado o Sistema Cressol. Eles pensavam em constituir uma organização que pudesse, de alguma maneira, atender às suas necessidades. Naquele momento, uma demanda muito forte pelo crédito, na condição de pequenos agricultores familiares. E de lá para cá, passados esses 27 anos, nós temos observado claramente a evolução, o crescimento do sistema. Só para nós termos uma ideia, à época nós tínhamos 27 famílias associadas. Hoje são 720 mil famílias associadas. Nós tínhamos uma agência. Hoje são mais de 700. Nós tínhamos um colaborador.
hoje são praticamente 7 mil. A nossa movimentação econômica à época foi de R$ 720. Hoje são mais de 17 bilhões de reais. Então, ela é uma trajetória, naturalmente, de absoluto sucesso, de absoluta contribuição com as comunidades. E quando você pede sobre desafios, nós poderíamos citar alguns deles aqui, vários, mas quero colocar a luz aqui sobre alguns. Entendo que nós temos um desafio de fazer um envolvimento e a participação das mulheres no mundo da cooperativa. Esse não é um desafio só do sistema Cressol, é da sociedade como um todo, mas é um desafio que a gente precisa encarar. A participação dos jovens no dia a dia do nosso modelo de negócio. Um outro desafio importante é como é que a gente equilibra, Arthur, toda essa revolução tecnológica que a indústria financeira vem passando, mas sem perder de vista essa identidade da relação humana, afetiva, que o cooperativismo carrega, principalmente no sistema Cressol. Mas quero colocar em evidência um desafio que seguramente precisa estar muito presente no dia a dia dos nossos dirigentes, do sistema Cressol, dos nossos profissionais. É como a gente continua crescendo, e nós crescemos nos últimos anos nunca menos do que 40%, continuar crescendo com essa velocidade, com essa intensidade, em indicadores, em número de agências, em volume de negócios, sem perder, Arthur, aquela essência que foi sonhada, que foi desejada, que foi planejada pelos nossos pioneiros. Quer dizer, isso é absolutamente desafiador, porque a tendência é que quando a organização cresce muito, se ela não for bem pensada, bem planejada, você começa a se distanciar dos seus ideais, dos seus propósitos, dos seus princípios, e aí acontece aquilo que a literatura trata como o criador e a criatura não se reconhecem mais. E isso nós temos um compromisso diário na perspectiva de fazer com que isso não aconteça. E quando a gente celebra o Dia Internacional do Cooperativismo, Arthur, para mim esse é um momento importante refletir sobre isso. Como é que está a aderência do sistema Cressol, a vivência no dia a dia, de acordo com aqueles ideais que foram pensados pelos nossos pioneiros? Como é que está a nossa relação com os 7 princípios do cooperativismo? Nós estamos dando as respostas que a sociedade nos espera? Então, esses são desafios, eu poderia citar desafios da expansão, do crescimento, mas quis trazer esses, o tema da sustentabilidade, que muito se fala, que é ESG, que é o tema da governança, o tema da questão ambiental, social, que nós no cooperativismo se faz há muito tempo. Então, algumas pinceladas daquilo que nós olhamos nessa trajetória toda, mas principalmente pensar o futuro. Só para destacar aqui, o senhor entrou num assunto interessante, os 7 princípios do cooperativismo, quais são eles? Os 7 princípios do cooperativismo, nós temos o princípio da adesão livre e voluntária, ou seja, as pessoas poderem chegar e sair da cooperativa quando bem entenderem, naturalmente tem que dar em dia com ela. Uhum. A gestão pelos membros, ou seja, os próprios associados tomarem as suas decisões, é um segundo princípio. A participação econômica financeira, quer dizer, na medida que eu me proponho a fazer parte de uma cooperativa, eu preciso ter presente o meu compromisso do ponto de vista econômico-financeiro. Nós temos o quarto, que é o tema da autonomia e da independência, ou seja, a cooperativa no seu dia a dia, ela estabelece relação com um conjunto de entidades, de organizações de toda a ordem, mas no final do dia a decisão deve ser dos membros do conselho de administração, da diretoria, então precisa primar por essa autonomia, sem ter interferências externas que venham comprometer o seu negócio. Nós temos o quinto, que é absolutamente importantíssimo, que é o princípio da formação, da capacitação, da informação, ou seja, a cooperativa precisa, de alguma maneira, pensar na formação dos seus dirigentes, dos seus funcionários, dos seus associados e transmitir isso para a comunidade. O sexto princípio é algo absolutamente complexo, desafiador, que é o princípio da intercooperação, ou seja, como nós nos ajudamos mutuamente. Nessa semana vocês vão fazer uma escalada de conversas com várias cooperativas, como essas cooperativas todas no dia a dia elas possam se fortalecer mutuamente e fazer com que o movimento ganhe força. E o sétimo, que ele é o sétimo não mais e nem menos importante, mas de uma relevância extraordinária, que é o interesse pela comunidade. Ou seja, como a nossa cooperativa está de fato enraizada, comprometida, voltada aos interesses da comunidade. As pessoas da comunidade olham para a nossa Cressol, olham para a nossa cooperativa e percebem que ali existe um espaço na qual são desenvolvidas ações, atividades para melhorar a vida delas. Isso está acontecendo. Então, celebrar o Dia Internacional do Cooperativismo, Arthur, necessariamente nos coloca a pensar sobre os 7 princípios. Esses 7 princípios no dia a dia da nossa cooperativa, eles estão sendo implementados? E aqui tem uma questão, uma curiosidade, porque é 7, Arthur. 7 significa o número da perfeição.
significa dizer que nós, enquanto cooperativistas, todo santo dia precisamos renovar esse compromisso. É uma dimensão utópica, de nos colocar em movimento, de colocar numa busca para que a gente possa efetivamente dar vida a esses 7 princípios. E eu fico bastante satisfeito que quando a gente olha isso para dentro do sistema Cressol, nós temos um conjunto de ações efetivas e práticas que nos dão a convicção de que sim, a Cressol está muito aderente, muito comprometida, muito fiel a essas orientações aí oriundas dos 7 princípios do cooperativismo. Parabéns pelas atividades, pelo trabalho realizado pela Cressol, Cledir, e fica à disposição caso o senhor queira fazer mais algum comentário aos ouvintes e também a todos que acompanham a nossa programação. Eu quero aproveitar desse momento da extraordinária audiência desse grupo de comunicações, dizer que nós estamos absolutamente satisfeitos e felizes com o desempenho do sistema Cressol nessa região, com as agências que já foram abertas, todas as cidades que nos acolheram de maneira esplêndida, de maneira brilhante. Dizer que nós seguimos com a estratégia de expansão, muitas agências ainda serão abertas aí em 2022, 2023, dentro do nosso planejamento. Nós não desaceleramos isso em função da pandemia, então não há como não deixar esse registro de agradecimento às cooperativas, enfim, do sistema Cressol que estão conduzindo esse trabalho. Um segundo elemento que eu gostaria de deixar registrado, nós nas últimas semanas estivemos muito envolvidos nas discussões em relação ao Plano Safra da agricultura, principalmente da agricultura familiar. Essa é uma característica do sistema Cressol. Eu, particularmente, como presidente do sistema, participei de dezenas de reuniões, sempre levando as preocupações, os anseios dos nossos agricultores, para que a gente possa ter um bom plano safra para atender a demanda do nosso agricultor. A tese é a seguinte, Arthur: não há como pensar uma agricultura familiar forte, produzindo alimentos de sustentabilidade, sem a participação do Estado. E, por fim, uma curiosidade que todo mundo talvez já tenha olhado, mas não tenha pensado sobre isso. Quando a gente fala do Dia Internacional do Cooperativismo, o símbolo, Arthur, que demonstra que ali tem uma cooperativa são os 2 pinheiros. Uhum. E, por incrível que pareça, tem muito cooperativista que ele nunca parou para pensar por que são os 2 pinheiros. E esses 2 pinheiros, eles trazem um significado importante. Um deles simboliza e significa a força econômica da cooperativa. É a sua robustez financeira, a sua capacidade econômica financeira, são os seus indicadores financeiros que precisam estar absolutamente sólidos. Mas eles, por si só, não dão conta de responder às expectativas do cooperativismo. Aí nós temos um segundo pilar, o segundo pinheiro, que é a dimensão social. É o aspecto social, da relação com a comunidade, da relação com as pessoas. Então, celebrar o Dia Internacional do Cooperativismo também é a gente olhar para os nossos 2 pinheiros e olhar se, porventura, algum deles, um não está maior que o outro, porque qualquer desequilíbrio seguramente comprometeria ou traz alguma sombra sobre aquele ideal máximo do cooperativismo. A gente precisa mantê-los os 2 absolutamente robustos, fortes, sólidos, porque isso nos ajuda a dar as melhores respostas. Isso tudo é curiosidade, mas são curiosidades que a gente precisa pensar. Eu, como sócio da cooperativa, preciso olhar para a minha cooperativa, eu vou olhar os 2 pinheiros e me perguntar a mim mesmo: a minha cooperativa, a fortaleza econômica e a fortaleza social têm a mesma importância, a mesma relevância? Sim ou não? Se porventura um está fazendo um sombreamento sobre o outro, é importante parar, dar uma pensada, principalmente pelos dirigentes, e fazer uma readequação de rota. Tá certo, parabéns pelas atividades, pelo trabalho realizado, Cledir, e conte sempre com a Rádio Vale Feliz. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Eu que agradeço pela oportunidade, seguimos à disposição. Arthur, sempre que precisar contar com as nossas singelas ponderações e observações aqui do Sistema Cressol, sempre à disposição. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Vamos celebrar com alegria, com orgulho, poder fazer parte do movimento cooperativista, porque sim, as cooperativas constroem um mundo melhor. Tá certo. Hoje na nossa entrevista, então, a primeira da série da Semana do Cooperativismo aqui na Vale Feliz, nós conversamos com o presidente da Cressol Confederação, Cledir Magri.